Atílio Rodrigues, o presidente Luiz Inácio passou aí praticamente 2 anos culpando o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela escalada dos juros. Depois também, nessa mesma pisada, Gleisi Hoffmann, atual presidente do PT. Agora, curiosamente, a escalada dos juros voltou, Atílio? Essa elevação dos juros, ela vai permanecer? Às vezes pode parecer que seja implicação, né, de quem quem tem um pensamento político diferente, mas são explícitas, estão aí as contradições, só não vê quem não quer. Quanto tempo o PT, a Gleisi Hoffmann, que eles usam as narrativas e utilizando aí os recursos do marketing, utilizaram o termo austericídio para caracterizar a política econômica do Banco Central, sobre a qual o Lula não tinha ingerência, porque o Brasil ainda vive um regime de Banco Central independente. Então, esse pessoal passou todo esse tempo, desde quando foram eleitos e assumiram o poder, dizendo que era um crime, os juros eram extorsivos, o Roberto Campos simplesmente era um pau-mandado do Bolsonaro e que estava mancomunado com o mercado financeiro, ou seja, que os juros estavam extorsivos. Quer dizer, tinha toda essa narrativa, isso aí está documentado na imprensa, não é invenção. Agora, o que é de estranhar é que nessa primeira reunião do Copom, em 2025, que pela primeira vez ela aconteceu sob o comando do Galípolo, que foi indicado, é um homem de confiança do Lula, e mais do que isso, 7 dos 9 diretores do Copom foram nomeados por Lula, ou seja, o governo Lula possui toda a influência sobre esse Copom, e aí é de se estranhar por que o Copom, administrado majoritariamente por um grupo ligado ao governo, ou pelo menos teve a nomeação desse governo, e aí esse Copom toma uma medida, só para você ter uma ideia, apenas 4 vezes nas 52 reuniões que já aconteceram do Copom na história. Essa foi a 5ª, em que se aumentou a taxa Selic em 1 ponto percentual, para você ter uma noção da gravidade do problema. Então, o primeiro fato a assinalar é essa contradição. Não bate, é uma ameaça lógica. Eles estavam falando bobagem no passado, não depende do governo, então, fazer alterações na política do Banco Central. Essa narrativa não cola. A questão toda chama-se dívida pública. E é isso que a população não compreende, porque as decisões de governo de gastar, né, teve recorde de arrecadação de impostos em 2024. Mas isso não foi suficiente para alimentar a voracidade tributária do governo. Então, é um governo que gasta muito além do que pode, do que precisa. Além de gastar muito, gasta mal, porque tem a corrupção, tem os desvios, tem a incompetência. Em 2011, a dívida pública brasileira representava 51% do PIB. Sabe em quanto nós estamos hoje? Nós estamos em 78%. E aí que gera a desconfiança. Como os compradores de títulos públicos, né, os investidores, porque como o governo tem déficit, o déficit foi de 1 trilhão e 600 bilhões, o déficit, que embora tenha ficado dentro daquela margem do PIB, ainda assim nós temos um déficit que sucessivamente vem se acumulando ao longo dos anos, e é por isso que a dívida pública cresce. Quando os investidores observam esse movimento, essa tendência, um governo perdulário, um governo gastão, um governo que não se preocupa em controlar os gastos, né? Só se preocupa em aumentar a arrecadação e não tem responsabilidade fiscal, gera essa desconfiança, cria a necessidade de se aumentar os juros para conter a inflação. Porque a inflação hoje no Brasil não é um problema de falta da oferta, o problema hoje está mais porque o que gera inflação? Excesso de meios circulantes na economia. Antigamente era dinheiro. Os governos imprimiam a cédula física para financiar os gastos, os governos imprimiam dinheiro fisicamente, as cédulas, e isso gerava inflação, porque mais dinheiro na economia
gera pressão nos preços, porque aí as pessoas gastam mais. Hoje não é mais a impressão de dinheiro, hoje é o crédito. Por exemplo, olha a contradição, mais uma contradição do governo Lula. Na mesma hora em que eles falam de aumentar juros para conter a inflação, foi isso que o Banco Central teve que fazer, simultaneamente, na mesma data, o ministro da Fazenda vem e anuncia melhores condições do crédito consignado. Isso está aumentando o volume de crédito na economia. E sabe qual é a consequência disso? Aumento de inflação. É semelhante um incêndio que de um lado tem os bombeiros apagando o fogo, jogando água, e do outro lado tem os malucos jogando combustível para pegar mais fogo. Foi o que o governo fez. Que na medida que eles aumentam os juros, são os bombeiros controlando o fogo, jogando água para reduzir a pressão da inflação. Mas quando o governo não tem responsabilidade e aumenta a disponibilidade de crédito na economia, isso cria pressão inflacionária. As pessoas vão comprar mais e aí vai gerar inflação. Nós estamos caminhando para um fenômeno que em economia chama perda da dominância fiscal. E aí, o que alguns economistas estão sinalizando é que nós estamos muito próximo de chegar a esse ponto. Nós estamos chegando também no pico de juros reais na história. Para você ver, nos últimos 18 anos, devemos finalizar o ano de 2025 com uma taxa Selic em torno de 15% ao ano. Isso significa um recorde dos últimos 18 anos. Desde 2006 que nós não estávamos num patamar tão alto. Então, Erivan, por tudo isso, os sinais não são muito bons. Otílio, ainda falando sobre juros, eu dei um Google aqui rapidinho e peguei aqui no Poder 360, no final agora de 2024, tem essa informação, né, que aí está, o juro do cartão de crédito volta a subir e atinge 421% ao ano. 421%. Como é que se explica isso, Otílio Rodrigues? Erivan, aí para você ver a crueldade da inflação. Esses governos, isso indistintamente de todas as matizes ideológicas, são governos populistas, governos irresponsáveis, governos que não pensam no bem-estar da população, e esse é mais um deles. Veja só a crueldade. O governo fica com suas medidas popularescas, o cidadão está sentindo isso no dia a dia, no bolso, quando vai no supermercado. A inflação é cruel porque ela penaliza os mais pobres. A inflação nos últimos 6 anos, média, foi 40%. A inflação dos alimentos, se eu isolar e calcular a variação de preço, a subida de preço, somente do grupo de alimentos, que são os alimentos básicos, que o pobre não pode fugir. Então, a inflação nos últimos 6 anos teve uma média nos alimentos de 73%, enquanto que a inflação geral foi 40%. Segundo ponto que você está colocando, que é a questão dos juros. Quem é no Brasil que tem renda suficiente para cobrir todas as suas despesas? São muito poucos. Primeiro, pela própria disciplina, que nós não temos a cultura da educação financeira de gastar somente o que ganha. É normal que o brasileiro recorra ao sistema de crédito, seja para comprar bens de consumo que precisa. Quando sobe a taxa de juros Selic, tem um efeito em cascata em todas as taxas de financiamento, de crédito, que são cobradas para o financiamento ao consumidor. O cheque especial, o cartão de crédito, que todo mundo também utiliza e precisa, o financiamento direto ao consumidor. E aí você fala os juros do cartão de crédito, porque os bancos, que não são bobos, eles colocam as taxas de juros na estratosfera, que é para, segundo eles, cobrir a perda, a inadimplência, que é muito alta. Quem paga juros, paga por quem não paga. Quando você utiliza o limite do cartão de crédito e não paga, porque se você utilizar o cartão de crédito e pagar no dia que vence a fatura, foi bom, ótimo, excelente. Você teve ali um empréstimo por alguns dias, que não passa de 30, 40 dias, e não pagou nada de encargos. Porém, se você não pagar na data do vencimento da fatura, eles te cobram esses juros que você mostrou aí, que é juros de 14%, 15% ao mês, que cumulativamente, juros sobre juros, significa 300%, 400% ao ano. E a explicação dos bancos é que essa taxa é composta custo da captação, que gira em torno aí dos 12%, 15%, que é em torno da Selic, o custo da captação, eles têm que repor isso.
tem os custos administrativos, os custos de operação e somar mais a inadimplência. Ou seja, ele sabe que cada R$ 100 que eles emprestam, um percentual eles não vão receber. Então, eles transferem, os bancos, as financeiras, eles transferem esta perda que daqueles tomadores de empréstimos que não pagam. Quem paga isso são os que pagam, porque aí quando você contrata um cheque especial, um cartão de crédito ou um financiamento, aquela taxa de juros que é cobrada de você, dentro dela está embutida uma parte, um percentual que representa o percentual da inadimplência daquela instituição financeira. Em resumo, você paga por quem não paga. É cruel, Erivan, é muito cruel.